O presidente Donald Trump se reuniu com executivos de empresas petrolíferas para discutir como será a administração da indústria de petróleo da Venezuela, Marina. Durante a reunião, o presidente americano afirmou que as companhias terão que negociar o produto diretamente com os Estados Unidos e não com a Venezuela. A nossa correspondente Patrícia Vasconcelos acompanhou a reunião e traz agora os detalhes. Boa noite, Patrícia. O que mais ficou decidido, então, nesse encontro? Boa noite, Marina, Celso e a todos que acompanham o SBT News. Eu acabei de voltar do East Room, onde o Donald Trump agora segue, né, a reunião com os executivos das 17 empresas. Eles tiveram a oportunidade de falar depois do presidente norte-americano. E ficou muito claro, Marina e Celso, a intenção dessas empresas em investir realmente na Venezuela. O presidente americano estima um investimento de 100 bilhões de dólares. No entanto, Donald Trump não deu detalhes de em quanto tempo esse investimento vai acontecer e de que forma, mas deixou muito claro, como você disse, Marina, que tudo estará sob o comando aqui dos Estados Unidos. Os executivos, pelo menos 2 executivos de 2 empresas falaram que não operam na Venezuela há muitos anos. Uma empresa por conta das sanções aqui dos Estados Unidos e basicamente por conta disso, né? Por conta da proibição das empresas dos Estados Unidos fazerem negócios com a Venezuela por conta da sanção que pesa por lá. Donald Trump foi questionado se ele vai se reunir na semana que vem com Delcy Rodrigues. Foi notícia hoje, nesta sexta-feira, que ela teria a intenção de vir aqui nos Estados Unidos, um assunto que demanda, né, o fim das sanções econômicas que pesam sobre ela e também aliados ali do entorno, né, do chavismo. Ele disse apenas que estaria disposto sim, que está mantendo o diálogo e confirmou que na semana que vem deve receber a Maria Corina Machado, Marina, que foi sua xará, que foi a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Bem difícil, né, Delcy Rodrigues estar aqui na semana que vem, mas de toda forma é uma situação inédita, né? Uma representante do chavismo e outra líder da oposição venezuelana, ganhadora do Nobel da Paz, as duas com interesse de vir aqui na Casa Branca. Marina, Celso. Patrícia e Marina, Trump se vale de forma constante, né, do uso da mídia para provocar impactos aí políticos, econômicos e sociais, né? Em geral, com mensagens curtas e provocativas de fácil repercussão, pressão econômica e diplomática. Hoje, por exemplo, ele afirmou que os Estados Unidos vão iniciar operações terrestres contra cartéis de drogas no México. O Donald Trump chegou a dar mais informações sobre como seriam essas operações no México, Patrícia? Não falou sobre México, Celso. Ele falou sobre Colômbia, né? Faltou a oportunidade de pergunta mesmo. Essa pergunta não foi feita a ele. Ele estava bastante disposto a conversar com os jornalistas. Foi a primeira vez que a gente viu o Donald Trump desde que ele voltou aqui para a Casa Branca da Flórida, né? Ele havia dado entrevistas para alguns meios norte-americanos, entrevistas para redes de TV, para o New York Times, também 4 jornalistas do New York Times, mas foi a primeira vez que nós, né, estrangeiros que cobrimos aqui a Casa Branca, tivemos a oportunidade de estar perto do presidente Donald Trump. Não houve oportunidade de fazer essa pergunta do México, Celso, então não sabemos. Ele disse em relação à Colômbia que ele vai receber o Gustavo Petro aqui na Casa Branca no começo de fevereiro. Então isso já está acertado, pesam sanções, né, contra Gustavo Petro, então há uma expectativa de que isso seja discutido, né, mas o presidente da Colômbia virá aqui no começo de fevereiro. Foi uma conversa num tom positivo, Celso, embora essa ameaça, né, isso aí que foi dito em relação ao México. Trump disse que está animado e falou, repetiu o que ele disse nas redes sociais pela Truth Social, que ele suspendeu um segundo ataque na Venezuela porque ele considera não necessário e disse que o contato com o governo interino da Venezuela, no caso Delcy Rodrigues, vai muito bem, que ela está fazendo o que é preciso, o que é necessário. Pois é, Patrícia, só para a gente relembrar aqui,
contigo e com o Celso, que ontem a presidente do México, inclusive, reagiu a essas ameaças de Donald Trump. Ela disse que o governo mexicano tem uma ótima relação com o Comando Norte dos Estados Unidos e que o seu país não busca confronto né, com o país de Donald Trump. Então, que está aberta para esse diálogo. Agora, Patrícia, seguindo nessa nossa conversa, nesse mesmo clima de expansão da agenda externa dos Estados Unidos, o governo Trump também está avaliando oferecer pagamento para moradores da Groenlândia para incentivar um rompimento com a Dinamarca. A gente vem trazendo isso, né, Celso, ao longo também de toda essa semana. Como é que está essa percepção interna no Senado e em outros órgãos do governo com essa escalada de tensão com os países europeus, né? Essa semana o Senado, inclusive, já se manifestou contrário a algumas decisões de Donald Trump. Sim. E sim, ontem o Senado, 5 senadores republicanos do partido de Donald Trump votaram junto com os democratas, né, numa proposta de lei para que toda e qualquer decisão relativa à Venezuela passe pelo Congresso americano. Então, uma demonstração, né, de 5 legisladores aí do partido de Trump dizendo que não é bem assim, que não pode ser tudo por decreto sem passar pelo Congresso. E é mais ou menos a mesma percepção, Marina, em relação à Groenlândia, né? Então, essa preocupação e comentários vêm não apenas de líderes estrangeiros, mas de representantes dos dois partidos, né? Dos democratas, obviamente, que fazem oposição a Trump, mas de algumas lideranças e até outros nomes do Partido Republicano que acreditam que não é o momento, que não é essa a forma de lidar com a política externa. Mas o presidente Donald Trump parece muito determinado em fazê-lo. Marina, não é só retórica, não é só discurso, não é só conversa. Marco Rubio está agora lá na reunião com os empresários, né, do setor de petróleo e de óleo, e ele vai à Groenlândia conversar com as autoridades de lá para levar uma proposta de compra feita aqui pela Casa Branca em nome do Donald Trump, Marina. Patrícia, o governo interino da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou o retorno das relações diplomáticas com os Estados Unidos. Mas as operações americanas no Mar do Caribe continuam. Hoje, mais um petroleiro foi abordado por forças dos Estados Unidos. Você acha que, em breve, com a retomada gradual das relações, poderemos ver o fim do bloqueio naval na Venezuela? Não é o que parece, Celso, não é o que parece e não é o que Donald Trump diz também, né? Ele fala que, ele disse isso hoje, que apesar da relação com o governo interino da Venezuela estar muito bem, que a apreensão dos navios petroleiros e do petróleo que já está apreendido vai seguir. Ele disse isso hoje. Então, que apesar desse progresso no campo diplomático, que ele entende que esse bloqueio deve seguir. Esse navio petroleiro que você comentou foi o 5º apreendido, levava uma bandeira do Timor-Leste. Então, essas apreensões seguem, assim como a presença dos militares no Mar do Caribe para evitar, né, que este petróleo, que segundo a Casa Branca é um petróleo que é transportado em navios sancionados já há vários anos. Essa sanção não vem desta administração. Há uma comitiva já aqui enviada de Washington, Celso e Marina, lá em Caracas. Os representantes daqui de Washington já estão na capital venezuelana para discutir a reabertura da embaixada dos Estados Unidos lá na Venezuela. E é nesse contexto aí, né, de uma retomada das conversas diplomáticas que a presidente em exercício da Venezuela teria expressado esse desejo de vir a Washington, e Donald Trump pareceu muito tranquilo e à vontade para falar sobre ela, dizendo que está indo tudo muito bem por agora, mas, de novo, respondendo à sua pergunta, isso não significa que vão liberar o petróleo que sai desses navios. Tudo continua igual. Patrícia Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal SBT News.